Salve, salve, meu estudante! Eu sou o Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto sensacional, meu estudante, da Secretaria de Educação, um mega preparatório, uma mega revisão para o Enem, a partir da resolução de variadas questões, sobre as temáticas mais abordadas que o Enem mais contempla. Estamos, em Geografia, respondendo questões atreladas às terras e ao uso de recursos, né? Onde a gente trabalha questões relativas à agropecuária, por exemplo, a mundial, brasileira, sustentabilidade, todas questões muito importantes e, principalmente, muito cobradas no Enem. E hoje eu te trouxe uma questão do Enem 2021, prova 2, uma questão muito bacana. Vou te dar uma dica, meu estudante, tá? Atenta-te aos aspectos da agropecuária mundial e brasileira. Se você estiver acompanhando, eu sei que está acompanhando nossas aulas, as resoluções, você vai perceber que o Enem nos últimos anos vem cobrando constantemente essa temática, belezinha? Então, atenta-te a ela. Vamos lá, vamos para a questão. Texto motivador, eu já te expliquei em outras questões que eu começo analisando pelo comando, tá? Então, eu vou para o comando logo. Texto, me espera que eu já volto, tá? Comando da questão me diz o seguinte, comando, pergunta. No campo brasileiro, as transformações descritas no texto tiveram como efeito o quê? Ou seja, tornando a pergunta mais simples, as transformações que o texto vai me dizer trouxeram como consequência para o campo brasileiro o quê? Que consequências? Ou seja, eu vou procurar no texto entender as transformações e a partir dali eu vou ligar a consequência prática. Beleza? Fácil, né? Agora eu preciso entender que transformações são essas. Agora sim, né? Vamos para o texto motivador. Olha o que ele me diz. Vamos ler com calma, tá? Questão do Enem, se lê com calma. Pega a tua canetinha sempre, vai grifando os termos mais importantes, não esquece. A partir da década de 90, parte significativa da agricultura brasileira sofreu grandes transformações com a adoção de novas tecnologias de informação. Opa, vai grifando. Estamos falando de agricultura brasileira e que as transformações que essa sofreu são a partir de novas tecnologias de informação, menor intervenção estatal e maior regulação de empresas mundiais de insumos e comércio agrícola. Ou seja, nós tivemos aí o Brasil, né, sendo incorporado na agropecuária mundial, tá certo? Menor intervenção estatal, a gente tem uma característica aí já muito para o neoliberalismo, né, década de 90, final da velha ordem mundial, início da nova ordem, beleza? Maior regulação das empresas de insumo, comércio agrícola, bacana. Trata-se da emergência de uma agricultura científica e globalizada. Veja bem, galera, tá? Estamos falando aí sobre agricultura intensiva, né, que se utiliza de bastante tecnologia, que o Brasil se inseriu. Agora, beleza, vamos voltar para o comando. No campo brasileiro, as transformações, ou seja, a inserção do Brasil na agricultura moderna, mundial, tecnológica, teve como consequência o quê? Primazia do cultivo orgânico, superação do modelo exportador, valorização dos saberes tradicionais, o abrandamento de conflitos violentos ou fortalecimento das atividades monocultoras. Eu tenho certeza que tu, meu estudante, já consegue responder essa questão. Mas eu quero, claro, te dar um embasamento, né, melhor para que a gente responda essa questão com maior propriedade, que esse é o nosso objetivo. Vamos falar um pouquinho sobre a agropecuária brasileira, principalmente a partir dessa inovação tecnológica que veio com a Revolução Verde, que chegou também, claro, aqui no Brasil, tá? Marcos, o que foi a Revolução Verde? Rapidamente, a Revolução Verde foi um projeto, tá certo, que teve por objetivo aumentar a produtividade agrícola a partir da inovação tecnológica, ou seja, a tecnologia chegando no campo, que vai dar por consequência tratores, maquinária agrícola, pesquisas agrícolas, né? Profissionais mais qualificados, por exemplo, organismos geneticamente modificados, né? Os alimentos transgênicos, tudo isso com o objetivo de aumentar a produtividade. E, meu estudante, anota aí, tá? O Brasil, ele hoje é uma das principais potências agropecuárias mundiais. E isso muito fruto também da Revolução Verde que chega no Brasil. Quando, Marcos? A partir da década de 70, todas essas inovações vão chegar aqui no Brasil durante o governo militar, principalmente ali chegando na região norte, mas claro, muito no centro-oeste. Atenção, o centro-oeste brasileiro é uma das principais regiões do agronegócio hoje nacional, juntamente com o sudeste também, tá certo? Principalmente nas áreas do cerrado, muita atenção sobre o cerrado brasileiro hoje, tá certo? Sendo muito utilizado
para a produção agrícola, principalmente para a produção de soja. A gente ainda vai discutir isso em outras questões, tá bom? Nesse contexto vai surgir a Embrapa, a empresa brasileira, né, de agropecuária, que vai dar o suporte técnico para que essa revolução verde chegue aqui no Brasil, tá certo? E a consequência de tudo isso vai ser que isso vai contribuir de fato para a produtividade do campo brasileiro, mas também das atividades monocultoras. O que é isso, Marcos? Monocultura é a produção de um único item. Veja bem, hoje a agropecuária brasileira, de maneira geral, ela é muito voltada para o mercado externo, para a exportação. E os grandes produtores não têm muitas vezes o interesse de produzir uma série de produtos, porque eles podem ter preços variados, o que vai afetar na lógica do lucro final. Se prefere, em nível de exportação, produzir aquele que gera mais lucro, principalmente que é mais requisitado pelo mercado externo. É por isso que no Brasil, a Revolução Verde, quando chega e se intensifica, ela se intensifica também duas características. A expansão dos latifúndios, que são grandes propriedades de terra, atreladas às atividades de monocultura, ou seja, a produção de um único item voltado, Marcos? Para a exportação. Veja, por exemplo, hoje o Brasil, produtor de soja, um dos maiores produtores de soja do mundo, ali entre os 3 primeiros, hoje no segundo, tá certo? Então agora fica fácil para a gente responder a questão. Então, vamos tornar essa pergunta mais simples. No campo brasileiro, as transformações que a Revolução Verde trouxe para cá, tiveram como consequência o quê? Ou seja, quais foram as consequências que a Revolução Verde trouxe quando chegou aqui no Brasil? Primazia, ou seja, prioridade do cultivo orgânico? Não, não foi. É principalmente do cultivo mais intensivo, mais tecnológico. Errado. Letra B, superação do modelo exportador? Errado. Acabei de te falar. A Revolução Verde ela vai intensificar o modelo exportador brasileiro. Errado. Letra C, valorização dos saberes tradicionais? Também é errado, né? A Revolução Verde vai se ocupar principalmente da agropecuária científica, tá certo? A produção a partir da ciência. Então, errado. Letra D, o abrandamento, a diminuição de conflitos violentos? Não, galera. Com a expansão da Revolução Verde no Brasil, nós vamos ter principalmente pequenos produtores perdendo suas propriedades, tendo que migrar, então o êxodo rural também intensifica e a gente vai perceber o aumento dos conflitos violentos. Então, né, por exclusão e, claro, por lógica, uma consequência direta que a Revolução Verde aplicada no Brasil trouxe foi o fortalecimento das atividades monocultoras, como eu acabei de explicar, valorizando o lucro devido ao seu caráter exportador. Gabarito é a letra E. Tranquilo, né, meu estudante? Continua acompanhando a gente na plataforma Gonçalves Dias para a resolução de essas e outras questões do Enem, não apenas na disciplina de Geografia, mas em todas as outras. Vamos buscar essa aprovação, meu estudante. Estou com você. Plataforma Gonçalves Dias, Enem 2023, valeu!